Olá, minha gente, sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos à 12ª parte da Administração Financeira Orçamentária. E se você chegou até esta parte, é porque realmente está estudando o assunto um tanto complexo, que envolve conhecimentos prévios e que provavelmente não é marinheiro de primeira viagem, pois este assunto, para ser entendido por áudio, tem que ter sido estudado anteriormente por livros, aulas e exercícios. Então fico muito orgulhoso de ter, se tem alguém escutando até este momento, pois vamos terminar por aqui. E obviamente o assunto é muito extenso e daria para fazer uma 13ª, 14ª, 15ª parte, mas vamos ficar por aqui, pelo menos nesse assunto. Podemos fazer depois da LRF, da Lei de Responsabilidade Fiscal, a parte, mas ela é apenas a diretriz utilizada da administração financeira orçamentária, utilizada nas finanças públicas, utilizada na contabilidade e diversos outros fatores. Por isso que, se fazermos algo, depois de ter estudado a Lei de Responsabilidade Fiscal, farei a parte, não dentro da administração financeira orçamentária. Então vamos lá, no último capítulo de nossos áudios resumos, na 11ª parte, falamos sobre os restos a pagar, explicamos tudo sobre o resto a pagar, o que acontece com os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. Explicamos quando eles são restos a pagar não processados. E para explicarmos aqui a definição de despesa do exercício anterior, é necessário voltarmos um pouco na definição dos restos a pagar. Nos restos a pagar, como eu havia dito, existem os restos a pagar processados e os restos a pagar não processados. O que diferencia-os? É o seguinte, aí se esqueceu por completamente os estágios da despesa, então volta lá no áudio resumo 10º e terá uma aula completa lá, não exatamente que sairá craque sobre o assunto, mas as noções principais estão lá. Que no final desses estágios nós temos o empenho, a liquidação e o pagamento. O empenho é a reserva do crédito para um futuro pagamento. A liquidação é a verificação se realmente foi entregue o bem e o serviço prometidos nos conformes contratado. E se realmente foi, vai para o último estágio, que é o pagamento. Então acontece que, como dito também no último áudio resumo, quando o pagamento, quando é feito o empenho, a liquidação é concluída positivamente, mas não se chega ao pagamento até o dia 31 de dezembro, então esse procedimento é reinscrito no ano seguinte como restos a pagar processados. Processados porque foi liquidado, só falta pagar, só falta fazer com que o dinheiro chegue ao credor, saia da conta do governo, seja qual for ele, seja municipal, estadual, distrital, do Distrito Federal ou da União, e chegue no credor. Agora, os restos a pagar não processados são os quais iremos utilizar novamente, relembrá-los para explicar o que é a despesa do exercício anterior, a DEA. É por ele que explicaremos, pois, como dito no áudio resumo anterior, os restos a pagar não processados, eles ocorrem apenas em 5 situações. E as 5 situações são a vigência do prazo do credor, ou seja, o credor ele ainda pode executar o serviço ou entregar o bem
e esse prazo é maior do que os dias contados até 31 de dezembro. Existe o interesse da administração em postergar a liquidação para depois de dia 31 de dezembro. Existe a transferência de instituição dos valores para instituições, e essa transferência ela não foi feita por algum motivo e a liquidação também não foi feita, mas será feita posteriormente. E os compromissos no exterior, e também a quinta situação, que é a liquidação em curso, que é o fato de o serviço até foi entregue, mas ele precisa verificado, e é uma grande obra, precisa verificar todas as especificações técnicas, as colunas, as barras, o material utilizado, precisa fazer toda essa verificação que não se faz em poucos dias. Ou então, os bens entregues são extensos, são 300 computadores, precisa saber se todos os 300 estão com a configuração pedida, contratada. Então, não é uma coisa simples de se fazer. São essas 5 situações que faz com que, uma vez empenhado, mas não constatada a liquidação, se inscreve no ano posterior, no ano seguinte, como restos a pagar não processados. Fora essas 5 situações, o que acontece? O empenho é feito, a liquidação não é concluída, não é feita a liquidação, nem sequer é iniciada, mas não está nessas 5 situações, aí cancela-se o empenho. Cancela-se o empenho, ou seja, não é totalmente cancelado a reserva daquele valor. Ele pode ser utilizado ainda naquele ano, mas em geral ele é cancelado. E se realmente tem que fazer cumprir o pagamento, pois a liquidação ela vai ter que acontecer, o empenho, liquidação e pagamento, então faz-se o seguinte: reinscreve, faz a abertura de novo empenho. Atenção nisso aí, é um novo empenho no ano anterior. Se estamos, por exemplo, no ano de 2024, existe um empenho, a liquidação nem sequer foi iniciada, não está naquelas 5 situações. Quais são as 5 situações? Vigência do prazo do credor, liquidação em curso, interesse da administração, transferência para uma instituições e compromisso no exterior. Não está em nenhuma dessas 5 situações. Quando chega 2025, ou próximo ali de 31 de dezembro, vê-se que não vai dar para fazer a liquidação e nem o pagamento, então cancela-se o empenho. E quando chegar 2025, não é reaberto o empenho. Não existe reabertura de empenho. O que se faz é um novo empenho. Um novo empenho, só que esse novo empenho ele é inscrito como despesas de exercícios anteriores. Uma DEA. Vai ser uma DEA. Geralmente eles acontecem nos seguintes casos: quando o empenho não liquidado acontece em razão de algum problema documental, falta de comunicação. O serviço até às vezes foi entregue, prestado, a obra concluída, mas o empenho foi cancelado, porque não se chegou a ter o conhecimento de que o serviço foi entregue. E aí o empenho é cancelado. E aí vai ter que fazer um novo empenho lá na frente. Nós temos também quando a despesa até foi empenhada e inscrita como restos a pagar não processados, quando há o prazo, ou seja, um daqueles casos, o prazo do credor, mas por interesse da administração ou por erro também da própria administração, tem um empenho cancelado. O empenho é cancelado e aí
está naquela situação do prazo do credor está correndo, o credor vai lá no dia 5, no dia 10 de janeiro, presta o serviço sem saber que seu empenho foi cancelado. Ele prestou o serviço, ele avisa, mas o empenho foi identificado lá que foi cancelado. E aí, por ser cancelado, ele pode ter sido cancelado ou por interesse da administração, ou seja, a administração precisava daquele valor naquele momento, sabia que ainda estava no prazo do credor realizar o serviço ou entregar o bem, mas precisava daquele conjunto de valor que já estava empenhado. Ele cancela o empenho, vai utilizar aquele valor e abre novo empenho no outro ano, que vai ser a despesa de exercício anterior. Aí nesse novo empenho faz a liquidação e faz o pagamento normal, como qualquer outra despesa, só que vai ser chamada de despesa do exercício anterior. Então tem que se fazer um novo, né? Mas, enfim, praticamente nós temos que pensar nisso aqui. Neste quesito de que uma vez o empenho cancelado, no outro ano não se faz reabertura de empenho. Pode até parecer numa questão de que foi reaberto o empenho, mas não existe reabertura de empenho. Não existe. O que existe é um novo empenho feito naquela nova lua, mas como foi a sua motivação, é um ato, o seu objetivo é reservar um dinheiro, reservar um crédito do que foi determinado no ano anterior, então vai ser chamado de despesas do exercício, de exercícios anteriores. Bom, finalizada aqui essa parte das despesas de exercícios anteriores, vamos para o suprimento de fundos. Como eu falei, o suprimento de fundos, ele é uma exceção. Claro, ele está lá na questão da licitação-contratação, pois quando se chega a esse estágio, ele não entra no fluxo normal de licitação, dispensa, inexigibilidade, não entra em nenhum desses casos. Ele é simplesmente a entrega de um numerário ao servidor, que vai ser chamado de suprido. O servidor que recebe aquele numerário, ele é chamado de suprido. Para realizar despesas, ele vai realizar despesas procedidas de um empenho. Tem um empenho, não vai ter uma liquidação, mas ele vai fazer aquilo lá, ele vai receber para fazer esses pagamentos. Ele não vai receber. Então, quando a gente pensa ali no suprimento de fundos, que é um processo excepcional, nós temos o empenho, ou seja, é reservado o valor, é passado ao servidor, o servidor vai fazer os gastos e depois dos gastos que nós vamos ter a liquidação e o pagamento, quer dizer, o pagamento antes da liquidação, né? Pois existe a prestação de conta, é ali que se vai ter a chamada liquidação. Praticamente a liquidação e pagamento são feitos no mesmo tempo, se formos olhar de forma técnica, né? Pois ele recebe o dinheiro, ou seja, é feito o empenho ao servidor nesse suprimento de fundos, e aí ele vai fazer a utilização e depois ele vai prestar contas. Nesta prestação de contas vai se registrar a liquidação e pagamento, pois se não for aprovado, vai se ter o processo administrativo normal, dependendo até mesmo processo criminal, e esse valor vai ser descontado dos ganhos do servidor, ou seja, não vai ser feito o pagamento
de forma técnica, né? Porque se pensarmos que ele pagou as contas que ele precisava, poderíamos dizer que ali é o pagamento, mas não, ali não é o pagamento. O pagamento vai ser num registro quando ele prestar as contas. E quando que acontece esse tal do suprimento de fundos? São 3 situações que nós podemos dizer de suprimento de fundos. São pequenos valores, despesas eventuais e o sigilo. Pequenos valores é quando nós temos uma operação, cartão corporativo, por exemplo, é um dos questões ali dos pequenos valores, pequenos gastos, a um encontro num restaurante, o pagamento desse restaurante, você tem uma atividade ali que ou seja, tudo isso para evitar o caminho normal, que seria um inchaço da burocracia, seria o fato ali de não ter o processo de licitação ou dispensa de inexigibilidade, fazer toda aquela documentação, não precisa disso. Evita os custos burocráticos no sentido da palavra, né, do termo mais chulo mesmo, e não do sistema de administração, que claro, faremos futuramente o áudio resumo sobre administração do patrimonialismo, da burocracia de Max Weber e do gerencialismo, Margaret Thatcher, né, Fernando Henrique Cardoso, o PED-RAI. Falamos o PED-RAI aqui, né, o Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado, lá no Fernando Henrique Cardoso, o Bresser Pereira, que assumiu o ministério e aplicou o PED-RAI, né, e levou a administração pública ao patamar do gerencialismo. Mas deixamos a administração para lá. Vai de reto a administração, porque nós estamos aqui tratando do suprimento de fundos. Falamos aqui então pequenos valores, despesas eventuais, viagens, coisas que quebram, né? Eu tenho lá um escritório de um servidor, o chefe de uma repartição qualquer, e o vaso que faz parte do inventário da administração quebra, caiu, quebrou, precisa arrumar, então vai fazer também parte das despesas eventuais. Ou então quebrou a caixa de luz do prédio dos servidores do INSS ou dos servidores da Polícia Federal, ou do quartel do Exército, do quartel da Polícia Federal, né, do quartel da PM, se for a questão estadual, e é necessário arrumar rapidamente aquela situação. Você não vai fazer a licitação, né, a contratação, você não vai fazer, ou então os documentos de dispensa de licitação, não vai fazer toda essa documentação, vai se fazer, né, um suprido de fundos, vai lá e vai realizar esse pagamento, e vai registrar tudo isso. E o terceiro caso do suprimento de fundos é o sigilo. Quando há operação do setor de inteligência da Polícia Federal, setor de inteligência da Polícia Rodoviária Federal ou da ABIN, quando está realizando operações, os gastos nessas operações, ou então mesmo compra de equipamentos, de softs, de veículos ou qualquer outra coisa que seja necessário sigilo de acordo com a questão da segurança nacional ou mesmo processos criminais, é necessário sigilo. Então é necessário que não passe pelo processo normal lá da licitação, né, a concorrência, concurso, pregão, diálogo competitivo e o leilão, o cocô predileto. São essas três características e situações que podem ser resolvidas com suprimento de fundos. E quem que faz? Quem que determina ao
ao indivíduo servidor público que ele vai ser suprido, ou seja, ele vai receber certos para realizar gastos. Quem vai determinar isso será o chamado ordenador de despesas. Este ordenador de despesas, ele vai passar ao servidor público a incumbência de ser um suprido, ou seja, vai receber os valores para realizar os gastos e posteriormente vai prestar contas sobre os gastos que ele fez com aquele dinheiro, se ele utilizou ele por completo ou não na prestação. Se ele utilizou o valor por completo, acabou ali, vai fazer as prestações de conta. Se as contas passarem, ótimo. Se ele utilizou só parte do valor, então ele vai restituir a outra parte, né? O empenho dessa outra parte vai ser anulado, vai voltar. E se ele não utilizou nada, ele vai ser devolvido, vai voltar a ser parte de uma despesa orçamentária, todo aquele valor, né? Ele vai ser cancelado aquele empenho desse suprido e o dinheiro volta a fazer parte do montante. Mas há umas situações que não podem ultrapassar em certas características ao suprido. Por exemplo, estagiário. O cara passou no concurso público, tem aquele tempo de 3 anos para ele conquistar a estabilidade ali no serviço público. E durante essa conquista da estabilidade, ele é considerado estagiário. Ele pode ser suprido? Ele pode ser suprido. Ele vai poder receber um certo valor e vai poder fazer os pagamentos e depois prestar contas. Ele não pode ter processos, obviamente, como servidor. Ele não pode estar sob júdice, né? Ele não pode ter mais de 2 suprimentos recebidos. Ele vai receber o primeiro, o segundo, ele não pode receber o terceiro suprido, a não ser que não tenha outros para receber nessa questão deste suprimento aí. Mas o limite é 2. Ele tem que terminar e prestar conta de um para poder receber o outro suprimento para fazer os gastos. Ele tem que estar no efetivo serviço, é uma coisa óbvia, não pode ser aposentado, ele não pode estar de licença, ele não pode estar em qualquer outra situação. Ele tem que estar em efetivo serviço para poder receber o suprimento. E também o servidor, ele não pode ter sob a sua guarda materiais da repartição, porque aí pode entrar um conflito de interesses. E tecnicamente aquele servidor que ele tem na sua guarda os materiais daquela repartição, ele não pode ser suprido. Mas, claro, existe a exceção. Não haver nenhum outro, aí justifica-se isso. E a aplicação é o seguinte, são 90 dias. Ele recebe aquele dinheiro e ele tem 90 dias para fazer a utilização dele. Obviamente, tem que respeitar o dia 31 de dezembro, pois se ele recebeu lá em dezembro, esses 90 dias não vai ser contado de forma plena. Vai ser contado até 31 de dezembro. Fecha-se o 31 de dezembro, fecha-se todos os prazos, independente se transcorreu 90 dias, transcorreu 80, 60, transcorreu 2, 3, vai se fechar todos os prazos. Mas os prazos podem ser menores também, né? Não é que é 90 dias todos eles podem ser concedidos a 90 dias, a 10, a 15, a 20, vai depender da missão, dos gastos, do que é necessário, de acordo com a avaliação do ordenador de despesas. O ordenador de despesas vai
saber que o servidor está fazendo uma viagem e essa viagem vai durar 10 dias, então ele vai colocar esse suprido durante 10 dias. Não tem um porquê colocar 90 dias. Né? Só lembrando aqui que seria na categoria de despesas eventuais. Como falamos, as categorias de pequenos valores, despesas eventuais e sigilo. Nas despesas eventuais, lembra-se que passagens e diárias não é suprido, não é suprimento. Não é o suprimento. As passagens e diárias vai estar no sistema de pagamento. Vai ter o empenho. São despesas correntes. Despesas correntes de pessoal ou de seus encargos. A passagem e a diária. Essa questão das viagens, o suprimento de viagens é para que o sujeito possa comprar, tomar um cafezinho ali no meio da viagem, possa realizar gastos que não estão previstos nos valores da diária e nos gastos das suas passagens. Então, suprimento de fundos não é passagem, não é diária. Pode haver até uma questão que tente confundir isso, né? São despesas eventuais. E aí, de repente, voltando aos prazos aqui, o ordenador de despesas coloca lá 10 dias, voltou da viagem, voltou da missão no exterior, fez ela, gastou todo o suprimento, aí o suprido vai prestar as contas. As contas foram prestadas de forma satisfeita, então deu-se o registro da liquidação e do pagamento. Acabou ali, realmente. E aí o ordenador de despesa pode pegar esse indivíduo e colocar um novo suprimento nele. Pode jogar mais um suprimento nele. Se ele tiver mais um outro ali, ele pode ter até 2, como foi dito. A prestação de contas após o término do suprimento, do prazo que o ordenador de despesa colocou no suprimento, essa prestação de contas, ela tem o prazo de 30 dias. Funciona assim, como demos no nosso exemplo. 10 dias para a viagem do servidor. Ele recebeu o suprimento. Deu-se os 10 dias, ele vai ter 30 para realizar a prestação de contas. Mas se chegou a 31 de dezembro, então já não são mais 30 dias, são apenas 15, porque tudo que venceu no dia 31 de dezembro vai ser feita a prestação de conta até dia 15 de janeiro. Então é este o que temos que lembrar basicamente do suprimento de fundos, né? Os pequenos valores, despesas eventuais, sigilo, e que não pode ter mais de 2 suprimentos. O servidor pode ser suprido o estagiário, quem tem, por exemplo, suas contas em avaliação de forma negativa, foi feita a prestação de conta de um suprimento e esta foi reprovada, ele não pode ser suprido novamente, porque tem irregularidades ali a ser sanadas. Quem é servidor que tem sob a sua guarda materiais da repartição, geralmente ele não pode ser suprido, a não ser que não tenha outro a ser suprido, pois antes ele do que o próprio ordenador de despesa. O ordenador não tem como ser suprido. Então é isso que temos que lembrar. Agora, só para fecharmos os nossos áudio-resumos de administração financeira orçamentária, nós vamos fazer um apanhado bem rápido aqui de tudo que foi tratado nesses 12 áudio-resumos. Então, passamos lá no início sobre as funções do governo interferindo na economia, suas funções distributiva, alocativa, estabilizadora. Falamos dos tipos de orçamento e que
lá atrás, o Fernando Henrique Cardoso, ele lançou o PED-RAI, Plano Diretor de Reforma do Aparelho do Estado. Explicamos o que é este plano, como que ele introduziu o gerencialismo no nosso país, na administração. Não foi completo, claro, existe todo um trâmite institucional para que ele fosse completado e não foi possível desta forma. E aí deu-se a obrigatoriedade do PPA, da LDO e LOA, que antes era tratado como uma fantasia. Aí falamos do PPA, como que ele é estruturado, dos prazos, né, de que ele é lançado no primeiro ano do governo. Falamos da LDO, dos seus anexos, o anexo de agregados fiscais, metas fiscais, riscos fiscais, o anexo específico que só tem na União. Tratamos da LOA e os orçamentos, orçamento fiscal, orçamento de seguridade social, orçamento de investimento. E depois falamos do processo legislativo orçamentário, como que é feito esse ciclo, desde a elaboração do projeto até a chegada dele na comissão de orçamento comissão mista de orçamento, que é composta por 30 deputados e 10 senadores, a sua fatiação e entrega para as 16 áreas temáticas que irão fazer a votação. Nestas vai haver as emendas de comissão, de relatoria, a individual e de bancada. A individual e de bancada são emendas obrigatórias a serem cumpridas, é o orçamento impositivo. Depois disso, a gente avançou para os créditos adicionais, o crédito suplementar, crédito especial extraordinário. Falamos das situações que eles se aplicam, as fontes de recurso para esses créditos, que são operação de crédito, reserva de contingência, recursos sem despesas correspondentes, anulações, excesso de arrecadação, superávit financeiro do exercício anterior. Depois passamos a tratar dos princípios orçamentários, da legalidade, da unidade ou totalidade, anualidade ou periodicidade, a universalidade, exclusividade, o orçamento bruto, a especificação do equilíbrio. E dentro do equilíbrio explicamos a regra de ouro, que é nada mais, nada menos do que as receitas de operações de crédito, ou seja, contratação de dívida, o Estado se endividando, não podem ser maior, no máximo elas podem ser até iguais às despesas de capital. Aí falamos também do princípio da não afetação das receitas de impostos e suas exceções. A exceção é a PES-ARO, a partilha de impostos, o que é destinado à saúde, à educação, às atividades da administração tributária, a operação de crédito por antecipação de receita, que ela pode sim vincular a impostos, e a prestação de garantia e contragarantias e pagamentos de débito dos estados em relação à União. Falando do princípio também da exatidão, princípio do estorno, princípio do planejamento. Dentro do princípio do planejamento explicamos o fluxo de caixa. Falamos também da unidade de caixa ou unidade de tesouraria, aonde falamos que a conta única do Tesouro Nacional da União está no Banco Central e quem a movimenta é o Banco do Brasil. Também falamos do princípio da uniformidade, da publicidade, da transparência, da clareza, da limitação de crédito, da simplicidade, da descentralização, da responsabilização. E aí entramos no assunto das receitas públicas. Nas receitas públicas explicamos as diferenças de receita orçamentária, de receita extra-orçamentária. Nas receitas extra-orçamentárias
fizemos a diferença entre a operação de crédito normal da antecipação de receita orçamentária. E dissemos lá que a antecipação de receita orçamentária não gera dívida em si, porém gera um pequeno custo, uma pequena despesa orçamentária, que são juros das dívidas que foi contratada, né? Porque os juros é a antecipação de você poder usar aquele dinheiro. Tratamos das classificações da receita, quando tratamos das receitas orçamentárias, da classificação quanto à natureza, quanto à fonte ou destinação do recurso, quanto ao indicador de resultado primário, quanto à procedência, quanto à forma, o impacto contábil e por esfera. Falamos também dos estágios da receita, fixação, descentralização, a previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Previsão, lançamento, arrecadação e recolhimento. Né? Esses aí que eu estava dizendo eram os estágios da despesa. Aí falamos sim da despesa, falamos das classificações quantitativas e qualitativas da receita. Nas qualitativas, tratamos das classificações de esfera, institucional, funcional, estrutura programática. Nas de quantitativas, da natureza, do identificador do uso das fontes, da identificação do resultado primário. Falamos de forma detida, passando o máximo de informações possíveis sobre os estágios da receita, a fixação, descentralização, programação, licitação, contratação, empenho, liquidação e pagamento. Depois dedicamos um áudio inteiro aos restos a pagar, explicando a diferença entre restos a pagar processados, dos restos a pagar não processados, o que acontece para que eles sejam executados. E nesse de hoje falamos da despesa dos exercícios anteriores e do suprimento de fundos. É isso então que vocês tiveram. Muito obrigado por quem escutou aqui todos esses áudios, resumos de administração financeira orçamentária. Sucesso nos estudos. Futuramente colocaremos outros áudio resumos, agora sobre outros temas. Muito obrigado e até o próximo áudio resumo.